Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos. Semana passada a gente ouviu sobre o livro de Juízes. Depois de Juízes vem Ruth. Então, tá até aí, né, no ar. Eu lembro quando eu era criança de ouvir. Abra sua Bíblia em Ruth. Ruth. Vamos ler o capítulo 1, verso 16. Ruth, capítulo 1, versos 16. É um pequeno livro entre Juízes e 1 Samuel, com 4 capítulos apenas, mas uma história muito rica. Vamos ler apenas o versículo 16 do capítulo 1. Ele também é o versículo-chave desse livro, o livro de Ruth. Assim nos diz a palavra. Disse, porém, Ruth a Noemi: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra. Em nome de Jesus, queremos te bendizer, porque esse livro nos ensina que Cristo Jesus é o nosso resgatador. Nós que não éramos povo, nós que éramos gentios, não fazíamos parte do povo da aliança, mas através do resgatador que é Jesus Cristo. Hoje nós somos chamados, escolhidos, regenerados, temos uma nova vida. Por isso fala conosco através do estudo deste livro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Quais personagens você lembra quando você ouve falar do livro de Ruth? Ruth, Boaz, Noemi, são os principais. Esses 3, Ruth, Noemi, Boaz. Qual é o local principal onde tudo acontece? Primeiro, na terra de Moabe, é um território do lado de Israel, e também na terra de Belém, de Judá. Quem que nasceu em Belém? Jesus. O outro? Davi. A terra do pão, a cidade de Belém, é onde nasceu o rei Davi, e da descendência de Davi vem Jesus. Aí eu já dei uma dica, da descendência de Ruth vem Jesus. Ela que nem fazia parte do povo de Deus, ela era uma moabita. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus. E naquela época de fome, a família de Noemi vai para a terra de Moabe. Era uma terra ao oriente de Israel. Israel, Judá, eles então vão para a terra ao oriente, que é a terra de Moabe. A palavra-chave aqui é parentesco, resgatador, redenção. E o tema principal, os primórdios da família messiânica de Davi. É a partir de Ruth, do casamento dela com seu resgatador, que é Boaz, que vem então o rei Davi. Ela é tataravó de Davi. E aí nós lemos o versículo-chave, né? Que é a declaração de Ruth para a sua sogra, né? Quando a sogra chega para as 2 noras e diz o seguinte, ó, seus maridos morreram, agora vocês podem seguir a vida de vocês. Eu não tenho como ajudar vocês, que eu também sou viúva, então vocês podem ir embora. E elas começam a chorar.
Orfa vai embora, mas Ruth decide ficar. E ela fala, isso, não insista, eu não vou te deixar. Aonde você for, irei eu. Aonde você pousar, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E aqui a gente já pode destacar o seguinte, ela termina dizendo, o teu Deus é o meu Deus. Só que ela era israelita, moabita. E os moabitas adoravam o Deus de Israel? Não. Adoravam falsos deuses, deuses pagãos. E aí, com quem que ela aprendeu sobre o Deus de Israel? Com certeza, com a sogra. E aí, nessa declaração, a gente vê que o Deus de Israel não era apenas o Deus da sogra, mas era também o Deus da nora. E aí já é uma lição para a nossa família. Será que o nosso Deus tem sido só o nosso Deus, ou ele tem sido Deus dos nossos filhos também? Quando chegar a provação, quando chegar um momento em que nós tivermos de distanciar daqueles que estão perto de nós, será que a mesma fé que eu tenho vai ser a fé dos meus filhos? A fé daqueles que estão ao meu redor? Então a devoção daquela sogra alcançou a sua nora. Porque ela declara, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Agora eu quero viver com você. Eu gostei de você. Eu quero ficar com você para o resto da vida. Não quero me despedir de você. E quando chega esse momento da despedida, elas começam a chorar. Elas choram alto, né? E mulher não chora alto por pouca coisa, né? A mulher chorar tem que ser muito difícil. O homem já chora mais fácil, né? O homem qualquer coisa está chorando, né? Bateu assim o dedo na cadeira, está chorando. A mulher não. A mulher só se for um caso extremo, aí ela chora. E aqui, na hora da despedida, Orfa vai embora, decide viver a sua vida e Ruth segue caminho com sua sogra. Este livro narra a história de Ruth, uma jovem mulher moabita que, por causa da lealdade à sua sogra israelita, ao Deus de Israel, veio a ser bisavó de Davi, ancestral de Jesus. Mateus 1:5 fala dessa descendência aí. E na descendência de Jesus está Ruth, que nem era da linhagem de Israel. Ela era de outro povo, os moabitas. Cronologicamente, os acontecimentos deste livro ocorrem em algum momento do período sombrio do livro de Juízes. Então, no período de Juízes, quando entrava um juiz e o povo era abençoado, tudo ia bem, esse juiz morria e aí havia um declínio espiritual. Eles adoravam outros deuses, até que Deus levantava outro juiz, e esse outro juiz liderava, abençoava o povo, e eles viviam nesse sobe e desce espiritual, em fidelidade a Deus, e essa história acontece nesse período do livro de Juízes. Essa história, então, é um oásis de moral em meio à depravação do livro de Juízes. Em Juízes temos guerras e em Ruth nós temos paz. Em Juízes, crueldade. Em Ruth, gentileza. Em Juízes, idolatria. Em Ruth, fidelidade ao verdadeiro Deus. Em Juízes, depravação. Em Ruth, amor genuíno. Em Juízes, deslealdade. Em Ruth, devoção, lealdade. Ruth poderia fazer como Orfa,
seguir o seu caminho. Meu marido morreu, terminou o meu elo com ela, estou indo embora, mas ela decidiu ser leal. Ela teve perseverança. Ela não desistiu da sua sogra, do Deus de Israel. Ela queria, com certeza, aprender mais sobre este Deus. Então, como acontece essa história? Houve um período de fome na terra de Belém, que era a terra onde Noemi morava, né? Noemi e Elimeleque, no verso 2 do capítulo 1. Elimeleque era casado com Noemi. Eles viviam lá na terra de Belém, que significa casa do pão. Elimeleque, então, nesse período de fome, ele vai para a terra vizinha, para a terra de Moabe. Terra estrangeira, fora dos limites de Israel. Seus filhos, Malom e Quilion, se casaram com 2 mulheres moabitas. Elas eram Ruth e Orfa. Porém, todos os homens desta família morreram, deixando Noemi e suas 2 noras numa situação desesperadora. Naquela época, ser viúva era uma dificuldade muito grande. Ela poderia ser violentada, ela não tinha como ter sustento. Então era um desafio muito grande. Não era apenas uma viúva, mas eram 3 viúvas. A lição espiritual é a seguinte: mesmo a falta do pão não nos ausenta de vivermos distantes de Deus. Mesmo na situação de provação, devemos permanecer aonde Deus quer que estejamos. Quando isso acontece, o resultado é sempre morte, pois a calamidade segue a desobediência. Aquele que faz isso deve retornar ao Senhor. Então, quando nós caminhamos em desobediência, nós colhemos o fruto disso. E com certeza, aquela calamidade que chegou àquela família foi porque eles saíram da terra de bênção, da terra do pão, e foram morar na terra vizinha, a terra que não era a terra de Israel. E quando nós andamos distantes dos caminhos do Senhor, nós podemos passar por provações. E foi isso que aconteceu aqui com a família de Noemi. Então, Noemi, depois da morte dos seus 3, dos filhos e do marido, Noemi decidiu voltar para a terra de Israel. E Ruth voltou com ela. Ambas pretendiam sobreviver, pegando ali, aqueles restos das colheitas. Enquanto havia a colheita, quando eles colhiam, por exemplo, o milho, eles estavam lá na colheita, os homens colhiam um milho, de repente um caía. Esse que caía era para a viúva e para o órfão. E como Ruth era viúva, ela podia ir lá e pegar e levar para casa. Esse era o sustento de uma viúva. Imagina você viver numa situação dessa. Era muito delicado, era uma situação delicada. Mas essa era a lei de Moisés. E esse também é um dos motivos pelos quais elas voltaram para a terra de Israel. Pois na terra de Israel havia essas leis que iriam beneficiá-las, Havia essa provisão para os pobres e para os estrangeiros. Levíticos 19, 9 a 10. Guiada pela providência, Ruth respingou nos campos de Boaz. Então, um dia colhendo num lugar, um dia colhendo no outro, casualmente. Aqui no texto diz que casualmente ela vai para o campo de Boaz. Então Deus usa essas situações casuais até mesmo para nos abençoar. Então ela entra ali no campo de Boaz e ela nem imaginava que ela iria se casar com o dono daquele campo. Ela está lá colhendo, E quem era Boaz?
um rico israelita, parente distante de Noemi, que pela lei da época poderia resgatar Ruth, porque ela era viúva, ele poderia casar com ela e dar a ela um filho para que a descendência do seu marido não acabasse. Então, era costume da época, se o homem já fosse casado, ele poderia tomar mais uma mulher que, por exemplo, perdeu seu marido, para que a linhagem, a descendência daquele marido que morreu não acabasse. Era um costume da época. Até para ter a viúva, né, uma provisão, um sustento. Esse era o costume. Então, ele a olhou com favor. Quando Boaz viu ela ali colhendo, ele perguntou para o servo: quem é essa moça aí? Então já chamou a atenção, né? Ele já achou diferente, achou a jovem diferente ali, né? Essa é a palavra, né? Interessante, achou a jovem interessante. Esses acontecimentos têm como pano de fundo a lei do levirato, que obrigava o casamento de uma viúva com o irmão ou parente mais próximo do falecido marido, como eu falei, a fim de preservar a linhagem da família, suscitando-lhe descendência. Caso o finado não tivesse tido nenhum filho. Se o finado tivesse um filho, não precisava disso. Mas como o finado não tinha nenhum filho, aí alguém poderia resgatar e dar um filho, né? A terra também que era dela, né? Isso mesmo. Porque quando eles foram embora, eles deixaram uma terra ali. E agora, na hora que eles voltaram, eles precisavam de um resgatador para resgatar essa terra. Então, precisavam mesmo de alguém que resgatasse elas. Além disto, esse costume também servia para que a viúva não fosse desamparada. Neste livro, nós encontramos os princípios da graça e da redenção do Novo Testamento. Por quê? Boaz era um israelita rico, parente, remidor. Este homem é um tipo de Cristo. Por quê? Ele foi quem resgatou Ruth, quem trouxe bênção sobre a vida dela. E hoje, quem nos resgata? Jesus Cristo. É Jesus que nos resgata. E nós estamos no mesmo estado, na mesma situação que Ruth. Nós somos de outro povo, gentios, né? Estrangeiros. Ruth era viúva. Sem ter filhos. Pode ser que houve até um milagre aí, né? Ela era... Isso, tinha mais um. Tinha mais um, isso mesmo. Ela era indigente e uma figura dos gentios inseridos no meio do povo de Deus. Isto é, a igreja. Quem hoje é inserido no povo de Deus, no povo escolhido? Nós. Então, nós somos como Ruth, os gentios inseridos no povo de Deus. Ruth foi inserida no povo de Deus, tanto é que da descendência de Jesus tem lá o nome de Ruth. A moabita, que era viúva, estava sofrendo, sem esperança, mas foi fiel e estava junto da sua sogra. Ela foi então acolhida pela lei de Moisés, de Deuteronômio 23:3. É admitida pela graça, aceita ali na congregação de Israel, mas também na linhagem messiânica. Por quê? De Ruth e Boaz, desse casamento, vem
Obed. De Obed, Jessé. E de Jessé, Davi. E da descendência de Davi, Jesus Cristo. Para que Boaz pudesse ser remidor de Ruth e de sua propriedade, não era apenas da mulher, mas era também da propriedade, né? Que era da sua família. Para que ele fosse o resgatador, então, duas condições precisavam estar presentes: ser parente e de um ramo mais alto da família e ter, então, né, essa possibilidade de resgatar. Mas, além de Boaz, quando, né, ela chega para ele e dorme aos pés dele ali, né? Essa situação também, às vezes, a gente acha estranho quando a gente vê, né? Por que ela foi lá e deitou aos pés de Boaz? Antigamente, não tinha aquecedor. E por mais que uma pessoa cobrisse, né, com cobertas, né, ela passava frio. Então era costume pegar um jovem, um adolescente, uma criança e deitar aos pés de uma pessoa, para que o calor dessa criança, desse jovem, aquecesse o mais velho. Era costume. Até na época do Império isso era costume. Então Ruth, ela foi lá para aquecer os pés de Boaz, né? E aí, quando os dois, né, conversam, ele fala assim, ó, antes de mim tem outro resgatador, tem que ver com ele, porque se ele não te resgatar, eu te resgato. E o que a gente aprende com isso? Dois resgatadores. Eram quantas noras viúvas? Eu estava lavando as coisas ali, né, pensando, gente, por que a outra foi embora? Por que a órfã foi embora? Tinha para as duas. É. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Por exemplo, não é à toa que o livro destaca ali que tinham dois resgatadores, né? E aí uma foi embora, perdeu a bênção, poderia se casar, ter filhos, deixou, né, a sogra, deixou um futuro que poderia ser promissor para viver a vida dela, perdeu a bênção. A outra que foi perseverante, recebeu infinitamente mais, né? Então, nós podemos destacar aqui esse texto que nós lemos no capítulo 1, olha aí na sua Bíblia, capítulo 1, versos 16 e 17, é o texto-chave que sela a amizade da nora com a sogra. E hoje em dia nós precisamos cultivar essa amizade aí, né? Não só nora com sogra, mas em todos os sentidos, né? Com os parentes, com os irmãos. Ela chega, né, para a sogra e fala: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Hoje esse texto de amizade é até usado em casamentos. Tem até música de casamento. Por quê? É uma declaração de fidelidade, de amor, de respeito, de cordialidade, né? Está dizendo, ó, não vou te deixar, não. Então, vocês sabiam o significado do nome de Ruth?
Ruth significa amizade. Ruth quer dizer amizade. Esta amizade também pode ser interpretada como amizade entre Deus e os gentios. Deus, ele nos fez seus amigos. O livro nos mostra como Jeová se agradou em abençoar uma moabita estrangeira, a ponto de inseri-la na descendência de Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque, Raabe e outros que não pertenciam à raça escolhida, a história de Ruth nos revela claramente a base sobre a qual os gentios seriam participantes das bênçãos e das promessas feitas a Abraão e sua descendência. A promessa era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque em Jesus Cristo, todas as famílias que crerem em Jesus serão abençoadas. Por causa da morte de Jesus, agora somos inseridos na família da fé. Então a amizade, da sogra com a nora, revela também o amor de Deus por nós, que somos outro povo. Nem éramos povo e agora somos feitos povo de Deus. E para terminar, na cultura hebraica, o livro de Ruth é tradicionalmente lido na festa das semanas, que é o Pentecoste. Por quê? É a festa da colheita. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Em tributo à importância da colheita que aconteceu quando ela era viúva e ia lá para o campo, pegava o milho que caía e levava para casa. Então, esse livro é lido na festa de Pentecostes, para falar sobre a importância da colheita. Além de você abençoar a sua casa, você que é dono, que é patrão, você também abençoa o que necessita. A viúva, o estrangeiro, aqueles que são carentes. Então, é também um ensinamento para nós. Eu trabalho para conseguir o pão para minha casa, mas eu também posso ajudar o outro, o meu irmão, o meu próximo. Então, é um livro de lealdade, fidelidade, generosidade, amor. E há somente 2 livros das Escrituras que recebem nome de mulheres. Parabéns. Isso mesmo, Esther e Ruth. Então, Ruth, a gentia, se casou com um hebreu. E Esther, a judia, que se casou com um gentio. Esses casamentos mistos, que eram proibidos pela lei de Moisés, ocorreram em épocas de apostasia e de disciplina do povo de Israel. Porém, mesmo assim, a graça de Deus, que é uma graça soberana, fez transbordar a bondade de Deus sobre essas famílias. Deus se utilizou desses caminhos imperfeitos para cumprir os seus mais altos propósitos. Superabundou a graça. E continua sendo assim nos nossos dias. Mesmo que às vezes a gente ande por caminhos tortuosos, mesmo que o nosso passado seja um passado de dor, de feridas, de marcas, Deus pode escrever tudo outra vez. Deus pode fazer novas todas as coisas. E esse é um livro que mostra isso. Deus fazendo novas as coisas. Porque Jesus, Ele mesmo diz: eis que faço novas todas as coisas. Pode falar. E... São exceções, e como eu li aqui, foi um tempo de disciplina. Foi um tempo de disciplina. Mas mesmo assim, Deus estava ali cuidando do seu povo, Foi um tempo de dor, de desvio, de idolatria, mas Deus escolhia uma família, outra, abençoava, via a fidelidade do coração. E quem era Ruth? Obediente a Deus,
Quem era Esther? Obediente a Deus. E por isso... Isso. Que acontece, né? Mas a graça de Deus vem, alcança, Deus muda a situação. Deixa eu voltar aqui, ó. A sua graça soberana, ela transborda e alcança, né, essas famílias. Deus se utilizou desses caminhos imperfeitos para cumprir os seus mais altos propósitos. No caso de Ruth, sendo ancestral do maior rei de Israel. E no caso de Esther, providenciando a preservação do povo escolhido durante um período de cativeiro. Para terminar, do capítulo 1 ao capítulo 2, nós vemos o amor de Ruth sendo demonstrado. E do capítulo 3 ao capítulo 4, o amor de Ruth é recompensado. Ela mostrou o amor, Deus recompensou o amor. Ela foi perseverante e Deus abençoou essa mulher. Então, na Bíblia, nós temos vários outros exemplos de mulheres perseverantes, né? Qual outra mulher perseverante aí, que vocês lembram? A própria Esther, Ana, lá no Novo Testamento. A mulher cananeia, né? Ela chega para Jesus, a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia chega para Jesus e fala: eu não sou digno, eu não sou do povo de Israel. Mas isso. E aí ela fala: mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Se eu tiver só a migalha já está bom. E Jesus fala: mulher, isso. Grande é a sua fé. O que é isso? Perseverança. Então, nós vemos mulheres que foram perseverantes e Deus as abençoou.